Oi pessoas, tudo bom? Antimatéria é aquela coisa que parece, né, muito longe da gente, parece que é coisa de ficção científica, né? Mas será que é tão distante mesmo assim? Será que você já chegou perto de antimatéria? Será que você já pegou antimatéria? Vem ver comigo nesse vídeo, vem! Oi pessoas, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal A Física. Se você não me conhece, eu sou a Mônica Nunes e eu sou física. E se você acabou de chegar aqui no canal, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e de ativar o sininho para saber quando eu libero vídeo novo por aqui. E já que está clicando em coisa aqui embaixo, não esqueça de clicar no like para dar aquela força pro canal. Bom, então será mesmo que antimatéria é aquela coisa só de ficção científica, só de explosões, só de coisas aleatórias e etc? Não! Não. Antimatéria existe, antimatéria é vida real, antimatéria é parte do nosso dia a dia. E ela tá mais perto de você do que você imagina. Vamos começar do começo, né? Lembra nesse vídeo aqui, né, do modelo padrão? Faz tempo ele, né? Faz um tempinho ele já, né? Lembra desse vídeo aqui? Eu mostrei pra vocês todos os tijolinhos do universo, né? Todas as partículas elementares, as partículas que compõem tudo que a gente conhece, não é isso? Tá. Então, o negócio é, cada uma dessas partículas tem também a sua antipartícula, beleza? Mas o que é isso, né? O que é a antipartícula? Essa antipartícula é praticamente uma irmã gêmea quase idêntica da partícula, beleza? Então, todas essas partículas que compõem as partículas elementares, né, que são parte do modelo padrão, elas têm uma irmã gêmea quase idêntica. A maneira mais fácil de distinguir elas, né, a maneira mais evidente de distinguir essas duas irmãs gêmeas é a carga elétrica delas. Elas têm cargas elétricas opostas. Então, a partícula com a carga elétrica oposta é a antipartícula e a partícula com carga elétrica normal é a partícula. A ideia de antimatéria começou lá em 1928, faz tempo, hein? E foi com um moço chamado Paul Dirac. Ele estava mexendo com umas equações que combinavam relatividade e mecânica quântica no elétron. E aí, fazendo as contas lá, tudo, ele chegou num resultado que me dava a possibilidade de duas soluções. Uma seria um elétron com uma energia positiva e a outra seria um elétron com uma energia negativa. Oi? Que é isso, né? Bom, a física, né, e o bom senso nos dizem que a gente não tem energia negativa, a gente não tem energia negativa. Então o que aconteceu? Ele conseguiu interpretar esse resultado como uma possibilidade, né, como uma indicação de que existia, na verdade, um elétron ao contrário. Seria um elétron, né, com as mesmas características, com a energia positiva, mas a carga elétrica dele teria que ser ao contrário, teria que ser positiva, né? Tipo, a gente conhece um elétron como tendo carga negativa, não é isso? Essa solução do Paul Dirac indicava que a gente deveria ter um elétron ali do jeito que a gente conhece o elétron, com energia positiva, ok, uma solução, todo mundo feliz. Só que a outra solução indicaria a existência de um elétron, só que com energia positiva, mas com carga elétrica ao contrário, ou seja, com a carga elétrica positiva. Mais tarde, em 1932, um outro moço, né? Quando eu falo moço, tô falando moço mesmo, esses caras eram jovens, tá? Eles eram cientistas muito jovens e fizeram coisas maravilhosas pra física, né? Então, esse outro moço, chamado Carl Anderson, ele tava fazendo experimentos usando raios cósmicos. Lembra, eu falei, tem um vídeo de raios cósmicos aqui, né, no canal, e lá eu explico direitinho o que eles são. Mas ele tem, então, beleza, então ele tá fazendo esses experimentos com raios cósmicos, coletando raios cósmicos aqui na Terra. O que ele encontrou? Ele conseguiu detectar nos experimentos dele uma partícula igual ao elétron, mas com carga elétrica de sinal contrário. Era exatamente isso que o Paul Dirac tinha previsto, né, através de equações, através só de matemática, ele propôs a existência de uma antipartícula. E 4 anos depois, em 1932, o outro moço, o Carl Anderson, ele conseguiu provar que as contas do outro homem lá estavam certas. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Você conseguir prever a existência de partículas, né, através de conta, e depois a física experimental conseguir verificar a existência dessa partícula. É maravilhoso. Mas uma coisa legal é que, né, nessa época a galera fazia experimentos de física de partículas usando os raios cósmicos. Era o que eles podiam fazer, era o que eles tinham na mão, né? Eles conseguiam as partículas mais energéticas possíveis só olhando para os raios cósmicos. Partículas, né, com uma massa maior, outras antipartículas, elas só viriam ser descobertas mais pra frente, alguns anos mais pra frente, quando a gente construísse aceleradores de partículas, né, capazes de atingir energias maiores. Mas até então, toda a física de partículas era feita com raios cósmicos. Ah, beleza. Então passou essa
trouxe a gente aí estudando, né? Continuaram os estudos, né, para antipartículas, mais utilizando os aceleradores de partículas, né? Então eles conseguiam atingir energias maiores, capazes de detectar as antipartículas, né, mais massivas. Beleza. Mas essas coisas loucas, como que elas aparecem no nosso dia a dia, né? Primeiro, vocês viram que eu acabei de falar, né, que o Carl Anderson descobriu os pósitrons utilizando raios cósmicos, né? Isso quer dizer que você também tá vendo você também tá vendo pósitrons a todo instante, né? Lembra, raios cósmicos, eles são partículas que estão atingindo a gente a todo instante. Partículas que vêm do espaço e que desencadeiam esse chuveiro atmosférico, né? Nesse chuveiro atmosférico a gente tem também antimatéria, a gente tem também antipartículas que chegam até a gente. Foi assim que o Carl Anderson descobriu o pósitron. Então sim, você tá vendo um monte de pósitron por aí. Então agora, peraí, agora não se assustem, eu vou mostrar para vocês uma fonte de antimatéria, tá? Pera aí. Tcharam! Na verdade, eu ia fazer isso com uma banana, né? Mas eu descobri que a banana acabou aqui em casa. Mas serve isso aqui também, né? Bom, qual que é a ideia? Tanto a banana quanto os nossos corpos são fontes de antimatéria. Sim. A banana, ela tem na composição dela um cara chamado potássio 40. Potássio 40 é um isótopo, né, encontrado naturalmente do potássio, né, nosso potássio. E o que acontece? Esse potássio 40, ele decai. E no decaimento dele, ele emite um pósitron. Quer dizer, a sua banana está emitindo um pósitron. Sua banana emite antimatéria. A taxa de emissão é de mais ou menos um pósitron a cada 75 minutos. Mas é antimatéria. Os nossos corpos, né, que eu puxei aqui para vocês verem a minha mão. Os nossos corpos, eles também têm potássio 40 na composição. Isso quer dizer que eles também vão emitir o pósitron através do decaimento desse potássio 40. E o que acontece? Esse pósitron, né, que é emitido, né, a antipartícula do elétron, toda vez que uma antipartícula encontra a sua partícula, elas vão lá, se abraçam. Ai, que saudade! Só que elas se aniquilam nesse abraço. Toda vez que uma partícula encontra a sua antipartícula, elas se aniquilam e existe a emissão de energia, tudo bem? Então isso acontece com qualquer par de partícula antipartícula. Então quer dizer que os pósitrons que o nosso corpo está emitindo, os pósitrons que a banana está emitindo, eles eventualmente, né, como tudo ao redor é feito de matéria, eles eventualmente vão encontrar a sua partícula, né, vão se aniquilar e vão emitir um tanto de energia. Então esses pósitrons que a gente e que a banana emitem, eles praticamente não vivem nada, né, eles desaparecem muito rapidamente porque eles rapidinho vão encontrar uma partícula perto dele, beleza? Bom, a antimatéria é um paranauê muito interessante, né? O que a gente sabe? Quando as partículas são criadas, elas são sempre criadas aos pares, né? Então você tem a criação de um elétron e um pósitron, é sempre um par, partícula-antipartícula, tudo bem? Então lá no comecinho do nosso universo, a gente sabe que as partículas, elas foram formadas assim. Então sempre aparecia um par, partícula e antipartícula, né? Mas se você olhar ao redor, cadê? Onde é que são as antipartículas, né? Aconteceu um negócio muito louco. Em algum momento do desenvolvimento do universo, existiu um desbalanço nessa criação de pares partículas-antipartículas, né? No par matéria-antimatéria, e a matéria prevaleceu, né? Se fosse pensar, né, num universo produzindo partícula-antipartícula, não era pra gente estar aqui, não era pra gente ter universo, não é isso? O nosso universo era pra ter todo sido aniquilado e não existir nada. Então, em algum momento da criação, do desenvolvimento do universo, existiu esse desbalanço, existiu essa assimetria entre matéria e antimatéria, que a gente não sabe ainda como aconteceu, mas a gente tá estudando, mas rolou isso. Então, aconteceu que em algum momento a produção de matéria prevaleceu e todo o nosso universo foi formado. Os neutrinos, eles podem dar uma pista pra gente de como, né, de como que essa simetria aconteceu, né? Os neutrinos são as partículas muito especiais, além de morarem no meu coração. Os neutrinos, eles podem ser a sua própria antipartícula, a gente não sabe ainda, né? Os neutrinos, eles são uma partícula neutra, né? Ele não tem carga elétrica, mas algumas outras características dele poderiam indicar a existência de uma outra partícula que seria a antipartícula do neutrino. Mas a gente não sabe ainda se existe uma partícula diferente ou se o neutrino é a sua própria antipartícula, né? Então o que a gente fala? A gente não sabe se o neutrino é uma partícula de Majorana
se ele é a sua própria antipartícula ou se ele é uma partícula de Dirac, que tem uma antipartícula diferente, uma partícula separada. Muitos experimentos estão tentando entender isso, aqueles experimentos que eu falei, né, lá nesse vídeo aqui de detecção de neutrino, muitos experimentos desse aqui estão tentando entender se o neutrino é sua própria antipartícula ou se não é. Então, em algum momento, quando a gente entender esse processo todo, quando a gente aprender mais sobre os neutrinos, a gente vai provavelmente conseguir ter alguma dica, ou pelo menos ou explicar, ou ter pelo menos alguma dica sobre essa assimetria entre matéria e antimatéria no universo, que é um negócio que buga a nossa cabeça todo santo dia. Por que raios? Onde é que tá a antimatéria desse universo? Ai, mas pra que ficar estudando esse negócio, né? Tipo, antimatéria, o que vai mudar na minha vida, né? Só tem matéria ao meu redor, por que eu vou estudar isso? Meu bem, é aquilo, né? Antimatéria pode parecer ainda coisa de ficção científica, mesmo depois de tudo isso que eu falei, né? Mas, por exemplo, a antimatéria tem uma aplicação direta na medicina. Por exemplo, aquele PET, né? Tomografia por emissão de pósitrons. Isso daí é utilizado para fazer imagens do nosso corpo. Então, tipo, é a antimatéria que a gente está usando na medicina a nosso favor, né? A gente usa tomografia em várias situações, a gente precisa da tomografia pra gente e a gente consegue fazer essa tomografia usando antimatéria. Olha que legal. Existe também um grupo de físicos lá no CERN que tá pesquisando o uso de antimatéria para fazer tratamento de câncer, né? A ideia é tentar jogar antimatéria, tentar jogar as antipartículas nas células que, né, já estão com tumor e conseguir fazer o tratamento de câncer com isso. Imagina que legal. Então são físicos de partícula, usando a física de partícula na sua vida, na medicina. Tem uma galera também que tá pesquisando como abastecer espaçonaves, né? Como abastecer foguetes com antimatéria, né? Lembra? Antimatéria e matéria, quando se encontram, se aniquilam e liberam energia. E é uma energia muito grande, viu? É bastante energia. Então, se você tem um punhado de matéria, um punhado de antimatéria, você consegue liberar muita energia. Então, tem gente pesquisando para ver se consegue usar essa energia para alimentar foguetes e etc. E quem sabe algum disso reflita na nossa vida, né? É aquilo, não sei, né? As pesquisas acontecem a níveis mais científicos, mas em algum momento, se for viável, elas são adaptadas para o nosso meio, para o nosso dia a dia. Mas qual que é a dificuldade, né, de lidar com antimatéria? A dificuldade é justamente guardar a antimatéria. Lembra? Matéria, quando encontra antimatéria, se aniquila e vira energia, né? Só que então, como é que você vai guardar um punhado de antimatéria num saco plástico de supermercado, por exemplo, que é feito de matéria, né? Como é que você vai colocar um punhado de antimatéria numa caixinha feita de matéria? Não dá. Eles vão se aniquilar e você não consegue, né, guardar. Então, para você guardar, entre aspas, antimatéria, você precisa de toda uma estrutura, né, de campos magnéticos para tentar isolar essas antipartículas das partículas. Então a ideia é fazer com que a antipartícula, né, que seja carregada, fique presa numa região com campos magnéticos para tentar justamente isolar das paredes da sua caixa, tudo bem? Então existem coisas que tentam armazenar essas antipartículas, mas são equipamentos, né? Não é uma caixinha, não é um saco de supermercado. Você ainda não pode comprar antimatéria no mercado. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, antimatéria, né, não é uma coisa assim que a gente só vê em ficção científica. É uma coisa bem presente, né? E quem sabe algum dia ela fique mais presente ainda. Não sei. Precisamos continuar pesquisando, precisamos continuar fazendo experimentos com elas, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho pra saber quando eu libero vídeo novo por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like pra dar aquela força pro canal. Não se esqueça também de colocar aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta ou se você tem alguma sugestão para algum próximo vídeo meu. E não se esqueça de compartilhar esse canal com alguém que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre física. Um super beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!